Encontre o domínio da função. Essa é a questão 32 da seção 1.1 do capítulo 1. A função é esse quociente entre duas funções polinomiais. Para encontrar o domínio de uma função, eu escrevo da seguinte forma. O domínio vai ser igual ao conjunto mais amplo possível que essa função possa aceitar, que no caso aqui é o conjunto de números reais, menos as limitações devido às condições de existência que possam ser que existam nesse tipo de função aqui. Então, essas limitações podem ser devido ao denominador, que não pode dar zero. Pode ser também devido a uma raiz quadrada, que o radicando não pode ser negativo. Então eu tenho algumas condições que não vão acontecer aqui dentro do contexto em que nós estamos trabalhando. Então, se aqui é uma função de domínio real, eu tenho que analisar o que poderia dar de problema para essa função. Então eu tenho que saber se para todos os valores de x pertencente ao real, isso daqui seria avaliado sem problemas, ou se tem alguma que vai dar um problema aqui no quociente. Então, de cara, como eu vejo que tem um denominador, eu tenho que garantir que naquele denominador não apareça o número zero. Então, eu faço da seguinte forma. Eu escrevo aqui que não existe esse quociente aqui, 1 sobre A, tal que o A seja igual a zero. Então, não existe uma divisão aqui por zero. No caso do numerador, eu não preciso analisar nada, porque aqui o numerador eu vejo que aceita todos os números reais. Qualquer que seja o número real avaliado aqui, ele nunca vai dar problema. Então, eu não preciso considerar isso aqui, para ver se tem alguma condição de existência, eu já sei que não tem, só o denominador. Então, se não existe isso daqui para o A igual a zero, também não vai existir 1 sobre esse denominador para esse denominador igual a zero. Então, pego esse denominador igual a zero, x ao quadrado mais x mais menos 6, x ao quadrado mais x menos 6. Eu igualo a zero porque os valores de x que satisfizerem essa igualdade estarão proibidos no domínio daquela função. Então, eu tenho que obter o conjunto desses valores de x para excluir do conjunto de números reais. Essa é a lógica para obter o domínio como o conjunto mais amplo possível. Então agora eu tenho que resolver isso aqui, para saber quais valores de x fazem com que essa igualdade seja satisfeita, ou seja, que isso aqui seja igual a zero. Então, resolvendo, eu encontro x igual a 2 e x igual a menos 3, e eu escrevo da seguinte forma, direto mesmo, x igual a 2 ou x igual a menos 3, de forma equivalente, eu posso escrever em forma de conjunto, em notação de conjunto. X pertence a esse conjunto aqui. É um conjunto que tem dois elementos. Tem o número 3 e tem o número 2. Não é um intervalo de menos 3 a 2. É um conjunto que tem esses dois elementos. Então pronto. Aqui eu encontrei o conjunto dos elementos que fazem com que x ao quadrado mais x menos 6 seja igual a zero. Acontece que isso é o denominador. Aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 6. Então, o que eu tenho que fazer é, eu já sei que esse conjunto dá problema naquela função. Então, eu tenho que eliminar. É uma condição de existência daquela função que isso daqui não exista no domínio. Então, eu pego conjunto dos números reais menos aquele conjunto que eu acabei de encontrar, que é um conjunto que dá problema na função. Então, conjunto dos números reais menos esse conjunto que tem dois elementos. Eu posso apresentar a resposta dessa forma, ou escrever como uma lei de formação aqui, que o domínio da função f é x pertence aos reais, tal que x é diferente de menos 3 e x é diferente de 2. Então, x não pode ser nem menos 3, nem 2. Esse símbolo aqui lê dessa forma, e x diferente de menos 3 e x diferente de 2. Sendo assim, apresentei o domínio da função, fiz o que a questão pediu, e a questão já está completamente resolvida.